O sol já começava a se pôr sobre Jerusalém. O dia tinha sido longo e o coração dos discípulos estava mais pesado do que nunca. Cleopas e outro discípulo, cujos nomes não entram para os registros, seguiam em direção a uma aldeia chamada Emaús, cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Seus passos eram lentos, não pelo cansaço físico, mas pelo peso da frustração, da tristeza e da decepção. Eles tinham acreditado em Jesus, tinham seguido o Nazareno, tinham visto milagres, ouvido palavras que incendiavam o coração e esperavam que ele fosse o libertador de Israel. Mas agora, tudo parecia perdido. 3 dias haviam se passado desde a crucificação. A cruz, símbolo de vergonha e dor, tinha engolido todas as esperanças que carregavam. Enquanto caminhavam e conversavam sobre tudo o que tinha acontecido, surge um viajante ao lado deles. Um homem comum, aparentemente alheio à dor deles, pergunta com naturalidade: "Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham?" Lucas 24:17. A pergunta simples corta fundo. Eles param, com o rosto abatido, e um deles responde com incredulidade: "És o único forasteiro em Jerusalém que não sabe das coisas que nela aconteceram nestes dias?" Eles não sabiam, mas estavam diante de Jesus ressuscitado. O próprio Cristo, agora glorificado, caminhava com eles. Porém, seus olhos estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Essa é a grande ironia da cena. O Salvador está ali, ao alcance da voz, do toque, mas a dor e a incredulidade turvam a visão da fé. Quantas vezes acontece o mesmo conosco? Andamos cabisbaixos, achando que Deus nos abandonou, enquanto Ele caminha ao nosso lado em silêncio, esperando o momento certo para se revelar. A estrada para Emaús é a estrada da humanidade ferida. É onde fé e dúvida andam lado a lado. É onde Jesus aparece, mas nem sempre o reconhecemos. Cleopas, ainda sem saber com quem falava, começou a desabafar. As palavras jorravam como feridas abertas. O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles haviam apostado tudo nele. Tinham certeza de que seria o libertador, o Messias prometido, mas os principais sacerdotes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Tudo o que restava agora era confusão. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Esperávamos. Verbo no passado, uma fé que se desfez. O eco dessa palavra é doloroso demais. Quantos já se sentiram assim? Esperavam um milagre, uma resposta, uma salvação, e tudo o que receberam foi silêncio. Eles continuam. Hoje é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Como se o tempo jogasse contra a fé. Como se a morte tivesse vencido mesmo depois de tudo o que Jesus prometera. E ainda havia um detalhe perturbador. Algumas mulheres haviam ido ao túmulo e disseram que ele estava vazio. Disseram ter visto anjos e que Jesus estaria vivo, mas nem isso os convenceu. O sepulcro vazio para eles era mais um mistério do que uma prova. A dor pode cegar. Mesmo diante de testemunhos, mesmo diante de sinais, eles não conseguiam crer. Estavam tão mergulhados na frustração que a verdade parecia inatingível. Enquanto isso, Jesus os ouvia com paciência. Não interrompia. Deixava que expusessem suas feridas, seus dilemas, seus porquês. Porque antes de revelar quem é, ele ouve. Ele caminha conosco no meio do caos, mesmo quando não entendemos. É nesse ponto que muitos se encontram. Desanimados, confusos, sem conseguir ver que Cristo está ali, ouvindo tudo. Ele nunca deixou o caminho. Foi a nossa dor que obscureceu a visão. Após ouvir toda a dor e decepção daqueles discípulos, Jesus finalmente rompe o silêncio com firmeza, mas sem dureza. Ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Lucas 24:25.
Ele não os repreende por maldade, mas por amor. Jesus quer despertá-los. Eles conheciam as Escrituras, mas ainda assim não compreendiam o plano maior. A cruz não havia sido derrota, era cumprimento, era redenção. Então, Jesus começa a explicar. Desde Moisés até os profetas, ele vai revelando como tudo aquilo estava previsto. A dor do Messias, a cruz, a ressurreição. Cada passo fazia parte do plano divino. O caminho, antes pesado, agora começa a se iluminar. As palavras do desconhecido, que é o próprio Cristo, entram como fogo nos corações dos discípulos. Mas mesmo assim, eles ainda não o reconhecem. A fé começa a reacender, mas os olhos continuam vendados. Isso é tão humano. Muitas vezes, a verdade está sendo exposta diante de nós, mas ainda não conseguimos ver o todo. A lógica não é suficiente. É o toque do Espírito que abre os olhos. À medida que caminhavam, a escuridão do entardecer começava a cair. Mas internamente, algo estava sendo reacendido. O que antes era apenas tristeza, agora misturava-se com um sentimento inexplicável: esperança. Ao se aproximarem da aldeia de Emaús, Jesus faz menção de continuar. Mas os discípulos insistem: fica conosco, porque é tarde e já declinou o dia. Essa frase é um clamor de quem, mesmo sem saber, quer manter Jesus por perto. É o grito da alma cansada, mas tocada. Eles não podiam explicar o motivo, mas sabiam que havia algo diferente naquele homem. E Jesus, como sempre, aceita o convite. Porque ele nunca força a entrada, mas está sempre pronto a entrar onde é bem-vindo. Eles entram na casa. O ambiente é simples, o jantar modesto. O clima ainda é de mistério, mas agora misturado com uma paz estranha, quase celestial. Jesus se senta à mesa com eles, e então acontece o inesperado. Ele toma o pão, agradece, parte e entrega a eles. Era algo familiar, um gesto tão comum, mas agora carregado de poder. Foi nesse instante, nesse partir do pão, que tudo se revelou. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Sim, era ele, era Jesus. O mesmo que fora crucificado, o mesmo que eles haviam seguido por toda a Judéia, o mesmo que havia morrido, agora estava vivo diante deles, partindo o pão, como antes. Mas tão logo o reconhecem, ele desaparece. Não porque fugiu, mas porque a missão naquele momento estava cumprida. O necessário já havia sido feito. Seus olhos espirituais foram abertos. A fé havia sido restaurada. O silêncio que segue deve ter sido profundo. Uma mistura de espanto, alegria e reverência. Nenhuma palavra daria conta da emoção, mas logo a mente e o coração entram em sintonia, e um deles exclama: porventura, não ardia em nós o coração quando pelo caminho nos falava e nos expunha as Escrituras? Lucas 24:32. Eles não apenas ouviram, eles sentiram. O coração queimava com cada palavra dita por Jesus no caminho. Era como se as chamas da esperança, que haviam se apagado em Jerusalém, estivessem agora acesas novamente, com intensidade dobrada. Não foi uma visão nem uma emoção, foi uma revelação, e foi íntima, pessoal, profunda. É assim que Jesus trabalha. Ele fala enquanto caminhamos, se revela quando o convidamos e abre nossos olhos quando partilha o pão, o símbolo máximo da comunhão. A estrada de Emaús se transformou em altar. A dor deu lugar à adoração. O que fazer depois de ver o impossível acontecer diante dos seus olhos? Cleopas e o outro discípulo não hesitam. Mesmo sendo noite, mesmo com a estrada perigosa e escura, eles se levantam imediatamente e voltam para Jerusalém. Eles não podiam guardar aquilo para si. Tinham acabado de testemunhar a ressurreição do Cristo. Tinham andado com ele, sentado à mesa, sentido o coração arder. Agora, a urgência era outra: anunciar. A mesma estrada que antes era marcada por tristeza,
agora se torna um caminho de missão. Cada passo é impulsionado pela certeza: Jesus vive. O que parecia o fim, na verdade, era o começo de tudo. Ao chegarem em Jerusalém, encontram os 11 discípulos e outros reunidos. A atmosfera, antes tensa, agora é de alvoroço e esperança. Todos estavam comentando: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e já apareceu a Simão. Lucas 24:34. E os dois de Emaús, emocionados, confirmam: sim, é verdade, nós o vimos, ele partiu o pão conosco e nossos olhos se abriram. E esse encontro não foi apenas para consolar dois discípulos. Foi uma revelação poderosa do modo como Cristo se manifesta. Enquanto caminhamos, quando ouvimos sua voz, quando partilhamos a mesa, quando o buscamos mesmo sem entender tudo. Quantas vezes estamos como eles, feridos, desanimados, sem rumo, mas Jesus se aproxima, caminha em silêncio ao nosso lado, e quando o convidamos para ficar, ele se revela. A estrada de Emaús é a estrada de todos nós, onde a dor encontra redenção, onde a dúvida encontra resposta, onde a morte dá lugar à vida. E talvez, sem perceber, você também esteja caminhando com Jesus hoje, mesmo sem reconhecê-lo ainda. Gostou dessa história incrível? Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Fiquem com Deus.